castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre todos vocês. A gente vai tentar aqui dar uma aula com a lousa hoje. Vamos ver se a gente consegue, né? Vou dar um trabalho para os meninos aí da mídia que vão nos ajudar aí na transmissão, né? Irmãos, eu vou estar dando um estudo hoje, não especificamente dentro da sequência da exposição bíblica que eu tenho feito sobre o livro de Jeremias. Hoje eu vou estar dando um estudo baseado no que a gente chama de teologia bíblica ou teologia do Velho Testamento, para a gente entender o que aconteceu até praticamente o capítulo de número 23 do livro de Jeremias, e a gente entender o que outros pensadores, outros estudiosos, outros teólogos falam sobre o assunto. Eu trago aqui uma análise de um teólogo chamado Crabtree. Ele faz uma análise sobre a teologia do pecado, ou a doutrina do pecado no contexto do Velho Testamento. E aí eu tenho aqui atrás de mim uma lousa e eu vou tentar explicar algumas palavras que a gente tem aqui, tá? Eu quero inicialmente ler com os irmãos Jeremias capítulo 11, verso 20. Jeremias capítulo 11, verso 20, que vai ser o texto aí que nós estaremos embasando essa nossa conversa. Deixa eu abrir aqui o texto para a gente poder conversar nesses próximos 50 minutos sobre esse tema. Jeremias capítulo de número 11, verso de número 20, que diz assim: Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Então aqui nós temos a descrição da fala de Jeremias, quando ele diz isso, né? Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, com temor e tremor que sempre falamos do Senhor, e a despeito de sermos pecadores e falhos, contamos com a Tua graça, com a Tua iluminação para entender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, nesta hora, não só a mim na exposição, mas os irmãos na compreensão, que sem o Teu Espírito nós não entendemos a palavra do Senhor. Ela, ó Deus, que sonda os nossos corações, ela, ó Deus, que perscruta o nosso interior e trabalha os nossos erros, corrigindo-nos e levando-nos ao caminho da Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que talvez alguns saibam, mas talvez algumas pessoas não saibam disso. Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia em hebraico. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Eu tenho aqui uma Bíblia em hebraico, tá? Por que eu estou trazendo essa Bíblia em hebraico? Talvez porque alguns não saibam que o Velho Testamento, do livro de Gênesis até o livro de Malaquias, ele foi escrito em hebraico, tá? Se eu pegasse a nossa Bíblia e fosse abrir a nossa Bíblia, né? Eu tenho aqui a minha Bíblia em português. Se eu pegar aqui o livro de Gênesis, eu vou pegar bem no início aqui, Gênesis, né? Mas se eu for pegar a Bíblia em hebraico, eu não vou pegar aqui. Eu não vou aqui. Aqui não é Gênesis. Eu vou começar de maneira contrária. Então aqui praticamente, eu sei que você vai ter dificuldade, mas aqui é praticamente o livro de Gênesis. Então, ao invés de começar, digamos assim, daqui para o fim, a gente começa a Bíblia hebraica do fim, da parte final, para a parte inicial. Então, aqui começa e aqui termina. Então, aqui nós temos, então, portanto, o livro de Gênesis até o livro de Malaquias, tá?
o judeu, ele tem muita ênfase no livro, no Pentateuco. Aqueles judeus muito tradicionais, ortodoxos, eles praticamente nem pegam os livros posteriores. Ficam muito no Pentateuco. Outros dão ênfase, sim, nos Salmos, nos livros de sabedoria, mas a maioria dos judeus só fica com o Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá? Nós aqui estudamos a Bíblia como um todo, o Velho Testamento, quer seja de Gênesis a Malaquias, e a partir do advento Cristo, os evangelhos, Atos, as cartas paulinas, petrinas, joaninas, Hebreus, Tiago e o livro de João. Tá? No livro de Apocalipse, nós temos um alfabeto. Esse alfabeto parecido com o nosso, algumas letras: Aleph, Bet, Gimel, Dalef, Re, Vav, Zawin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lam, Men, Nun, Samet, Awin, Pe, Sod, Kaf, Resh, Sin, Shin, Tav. Essas são as letras do alfabeto hebraico, que é essa Bíblia aqui que eu mostrei para os irmãos, tá bom? Por que a gente precisa entender isso? Porque quando a gente tem esse texto aqui em português, nós temos a tradução do texto original. A Bíblia original é o hebraico. Aqui nós temos uma tradução do texto original. E o que acontece? Muitas vezes pode ocorrer que nós percamos a força da palavra na tradução. Quando a gente vai fazer, então, quando os estudiosos aí, né, os maçoretas, os rabinos foram fazer, os escribas foram fazer algumas traduções, talvez na tradução, principalmente para a Septuaginta, a Septuaginta é o quê? É a tradução dos textos hebraicos para a língua grega. Então, quando foi fazer essas traduções, algumas palavras podem ter se perdido em termos de força de língua. E, consequentemente, a gente, às vezes, não tem aquela robustez do texto. O que eu quero dizer com isso? Que se alguém quer ser alguém fiel às Escrituras, ele tem que minimamente conhecer essas coisas. Porque senão fala besteira. Fala besteira. E muita gente que não conhece, né, ou não tem nem noção de que isso exista, né, ou que isso ocorra, ele pode dar muita instrução errada para o povo, porque ele não conhece nem o texto grego e nem o texto hebraico. E não sabe muito menos detalhes dessas questões que possam ocorrer. E que, se não for um pregador estudioso da palavra, que se esmere na palavra, ele vai ensinar coisa errada para o seu povo. Eu não quero que a minha igreja aprenda coisa errada. Eu não quero que aqueles os quais eu lidero aprenda conteúdo que, na verdade, não traga benefício espiritual. E você, como um estudioso, você tem que estar atento e ser humilde para aprender e para reconhecer quando tem erro. Porque tem gente que fica assim, olha, não, eu fico nessa posição e não mudo. Acaba que você prega, a pessoa não muda porque ela não se dá naquela condição de se humilhar. Nossa, eu estou aprendendo uma coisa nova e uma coisa boa, uma coisa bíblica, tá? E eu tenho me esmerado ao máximo em trazer conteúdos importantes para a igreja, porque eu também creio que Jesus adverte, né, que muitos erram por não conhecer as Escrituras, e a verdade do nosso Deus é sempre libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom? Então, hoje eu quero falar sobre isso aqui. Não sei se quem está em casa consegue assistir, né? Eu fiz aqui como se fosse um esqueminha para a gente poder conversar aqui sobre esse tema, tá bom? Então, o tema é a doutrina do pecado no Velho Testamento, tá? Então, hoje é uma aula
que é muito mais de teologia sistemática, teologia bíblica, do que uma narrativa de um texto, tá bom? Então, o conceito de qualquer pessoa ou povo tenha de pecado é determinado pelo entendimento que se tem do caráter de Deus. Ou seja, o que é importante? Se eu não conheço a Deus, se eu não tenho a noção do caráter de Deus, eu não vou ter a noção de pecado, tá? É preciso distinguir o que é ritualismo e o que é o pecado como uma manifestação contrária à santidade e à justiça de Deus, tá? O que é isso? Tá? E aí, nesse aspecto, os profetas que tiveram grande importância na vida religiosa no Velho Testamento, eles são instrumento de Deus para denunciar o problema de pecado da nação. Então, eles são homens os quais Deus levanta, e vocês se lembram que Jeremias significa aquele quem Deus envia, né? O enviado, o designado, né? Ele é um desses homens que Deus levanta para denunciar o pecado. E, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: não teve período pior na nação de Israel do que o período do ministério do profeta Jeremias. Aí você pode pensar o seguinte: pastor, não teve momento pior na história da humanidade como esse agora, né? Um momento terrível. Talvez naquele tempo da gripe espanhola, momentos pós-guerra, talvez uma coisa um pouco mais localizada, né? Por exemplo, a Primeira Guerra concentrou-se praticamente na Europa. A Segunda Guerra, Europa também chegando ali ao Japão, quando a bomba é jogada lá em Hiroshima e Nagasaki. Mas as grandes guerras não chegaram perto de nós. Mas parece que hoje a gente está vivendo quase que uma terceira grande guerra mundial. Só que não tem tiro, tem vírus, que já matou mais de 2.500.000 pessoas, né, no mundo todo, e que pelo que a gente está vendo, muita gente ainda vai morrer por conta disso. Então é um tempo terrível, né? Um tempo terrível. E naquele tempo, no contexto de Jeremias, também foi um tempo de fome, escassez, peste, morte, apostasia, abandono da fé, né? E esses profetas foram levantados como Jeremias foi levantado. O que a gente precisa ver? A moralização do conceito de pecado. Como é que foi introduzido o conceito de pecado no contexto do Velho Testamento? A princípio, no pacto das obras feito com Adão e Eva, através daquela restrição e orientação que Deus deu: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Depois, Deus vai dar duas leis: a lei moral, que são os 10 mandamentos, e a lei cerimonial, que era tudo que era necessário para que fosse realizado, para que o culto fosse aceito e Deus recebesse o culto através dos seus adoradores, né? No contexto aí do ministério araônico. Então, como é que se construiu esse conceito de pecado? Povos primitivos consideravam o pecado como uma ofensa a Deus. Os israelitas, eles também tinham a mesma impressão. As ofensas voluntárias ou involuntárias, no sentido ético e moral, a despeito de se conhecer ou não, eram punidas, né? A lei cerimonial, a lei que regia tudo aquilo que era necessário para que o culto fosse feito, através dos levitas no tabernáculo, a princípio, né? Aquelas prescrições de animais, da roupa, do espaço, dos utensílios. Gente, se não seguisse aquilo, Deus não aceitava, né? Então a lei cerimonial exigia uma observância rigorosa de muitos ritos. Exemplo, quando Jonatas comeu o mel e foi sentenciado por Saul. Ou quando, você se lembra, quando Uzá tocou a arca, e aí o que aconteceu com Uzá? Foi morto, porque tocou a arca. Então isso tudo fazia parte da lei cerimonial. Você conhecendo ou não a lei,
você, se infringisse a lei, era punido. A lei moral, ela se associava aos costumes, e a lei moral tem a ver com os 10 mandamentos, com o decálogo, né? Você se lembra lá que, por exemplo, em relação à lei moral, como Deus sempre supriu as necessidades do povo hebreu, quando Davi foi fazer o censo para saber quantos militares ele tinha para enfrentar o exército opositor, você se lembra o que aconteceu? Ele foi disciplinado pelo Senhor, o Senhor teve que corrigir. Cerca de 3.000 judeus são mortos por conta de uma desobediência de Davi. Deus falou: escolhe o que você quer, a morte, a espada, a peste, você quer o quê? Aí aconteceu que 3.000 judeus foram mortos porque ele foi fazer um censo. Onde é que estava escrito algo assim? Não tinha nada escrito. Então, fazia parte também. Então, havia uma ignorância, quando não se confiava na ação e no poder de Deus. A ética e a moral de Israel sempre foi zelosa, e não fazia distinção entre homicídio com premeditação. Quer seja, uma morte pensada, eu matei alguém matou pensando, ou alguém matou involuntariamente, de qualquer forma era punido, né? Nos 10 mandamentos não há condenação explícita do pecado, né, como ato. Por exemplo, nós temos uma descrição: não matarás. É claro, mas nós temos também o pecado do pensamento: não cobiçarás, uma coisa que começa onde? Na mente. Então, essa questão da moralização do povo hebreu para ter a noção de pecado começou com o decálogo, começou com a lei cerimonial, e também foi atrelado a alguns aspectos do costume do povo hebreu. É isso que às vezes nós, como crentes, precisamos fazer uma distinção entre aquilo que foi lei cerimonial, lei moral e costumes do povo hebreu, que a gente ajunta nos dias de hoje e tenta trazer os costumes do povo hebreu para os dias de hoje, e a gente faz uma grande heresia por conta disso, tá? Os profetas são levantados com uma consciência clara sobre o pecado. À medida que o tempo passou, ficou mais claro para os profetas o que de fato era pecado da nação e o que fazia parte dos costumes ou a tradição e ritos da nação judaica. Os profetas ensinaram com clareza e com ênfase que qualquer injustiça praticada contra o próximo é pecado contra Deus. Condenaram as formas de pecado social, o adultério, a opressão ao pobre, ao operário, a fraude, o suborno e atos perversos. Eles condenaram isso tudo, e eles tinham como base o quê? A lei moral e a lei o quê? Cerimonial. E eles conseguiam fazer a separação disso daquilo que era costume que na verdade fazia parte até do aspecto cultural, mas foi atrelado à lei como se fosse uma observância expressa, como se fosse uma ordenança de Deus. Nós temos, irmãos, uma descrição no livro de Oséias, capítulo 5, que diz assim: um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece a Deus. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade. Jeremias, como nenhum outro profeta, deu ênfase ao elemento subjetivo da vida moral e religiosa. Quando ele diz assim, no capítulo 11, verso 20, que nós lemos: ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelarei a minha causa. O que Jeremias está falando? Ele está falando: Deus, o Senhor sabe o que acontece no mais profundo íntimo. Na tradução original ele fala: o Senhor sabe o que acontece no meu rim, o Senhor sabe o que acontece no nosso rim. Porque até então, na cultura do Velho Testamento, a parte emocional estava relacionada às entranhas. Às entranhas. Posteriormente, que essa parte emocional e espiritual foi conduzida para onde? Para o coração. Então, aqui, quando ele fala de íntimo, ele está falando: o Senhor conhece as minhas entranhas. O Senhor sabe o que está dentro de mim, né?
nesse momento. Em outros momentos ele vai falar que Deus conhece o coração, mas ele está falando isso porque Deus de fato conhece o mais profundo de cada um de nós. No capítulo de número 17, verso 10, diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração. Aí ele já muda. O coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, Deus conhece tudo. Deus sabe quais são os nossos erros. No contexto do Velho Testamento, Deus tinha dado para Adão e Eva aquela orientação, pacto das obras, ou seja, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comer implica em bênção, comer implica em morte. Eles quebraram o pacto. Deus foi então fazendo alguns outros pactos: Noé, Abraão, Davi, Jesus. Noé, Abraão, praticamente passou. O pacto agora é com Jesus. Esse pacto com Jesus se chama pacto da graça, onde agora nós cremos em Jesus. E esse crer em Jesus vai nos permitir desfrutar da sua justificação e do seu perdão. Mas o que eu quero que a gente enfatize aqui? Eu pus aqui, e você vai ter acesso também aí na sua casa, palavras hebraicas que descrevem a natureza do pecado. Como eu disse, o texto que eu li, ele foi escrito em hebraico. E algumas palavras em hebraico, elas são muito fortes e que às vezes nós perdemos a força dessas palavras. A primeira palavra hebraica que descreve a natureza do pecado, que fala da questão do pecado, é a palavra atarra, ou atarra. Eles sempre encerram assim de forma mais gutural, né? É um verbo usado mais de 200 vezes e como substantivo significa errar o alvo. Então, essa palavra significa errar o alvo, tá? De onde vem essa palavra? Essa palavra também era utilizada quando os guerreiros que eram levantados para enfrentar os seus inimigos usavam uma funda. E com aquela funda, né, que fosse uma atiradeira, eles atiravam a pedra. E lá em Juízes, capítulo de número 20, verso 16, diz assim, que entre todo o povo havia 700 homens canhotos escolhidos, em que quando usavam a funda, eles não erravam o alvo. Então, esse termo ratá significa, olha, agora, à medida que alguém usa a funda, ele vai atirar a pedra e aquela pedra vai acertar o alvo. Essa é a palavra ratá. E aí, ela quer dizer o seguinte: esses acertavam o alvo, mas ao mesmo tempo, eles poderiam errar o alvo. Então, essa palavra aqui é usada muito no contexto do Velho Testamento para referir-se o quê? Que o pecado é errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é a vontade de Deus. Então, os profetas tinham essa noção. Quando eles usavam essa expressão ratá, né, que foi usada mais de 200 vezes, eles estavam dizendo, olha, Israel está errando o alvo, tá? Tem um texto lá em Provérbios capítulo 8, verso 36, que diz assim: mas o que peca contra mim viola a própria alma, porque errou o alvo, né? Deus está dizendo, o que peca contra mim viola a própria alma. Uma segunda palavra é a palavra avon, tá? Avon, não é essa Avon que tem aí, viu? Não, viu? Nossa, a gente não vai mais usar mais Avon, porque Avon... A palavra Avon, ou Ravon, ela significa iniquidade. Iniquidade. Significa o quê? Iniquidade, né? Errar o caminho, culpa, né? O termo é usado no sentido de torcer, perverter, desviar, ficar culpado de perversidade, indicando a natureza perversa de um homem.
também tem um sentido de castigo, de iniquidade. Muitas vezes a palavra significa culpa ou iniquidade cometida ou natureza perversa que pratica iniquidade. Então, segunda palavra que os profetas usavam para condenar o pecado é Ravon, tá? Jó capítulo 15, verso 5 diz assim: pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolhestes a língua dos astutos. Gente, à medida que a gente vai entendendo essas coisas, e à medida que a gente vai lendo o texto bíblico, e vai vendo a repetição dessas palavras, e a força dessas palavras, nós vamos entender que os profetas, eles tinham um compromisso tão somente em reproduzir a palavra de Deus. A terceira palavra que a gente vai ver aqui, é a palavra chaga. Essa palavra significa errar, ou extraviar. Errar. Tá? Ou extraviar, tá? Ela significa também vaguear, pecar, né? Ela dá a ideia de que este verbo designa o pecado cometido por ignorância. Nós lemos aqui, o Alan nem sabia, mas foi interessante você ler o texto de Levítico que fala exatamente sobre isso, sobre o pecado de ignorância. Nossa, alguém pode ter praticado algum pecado, como citei aqui, mas eles não sabiam da lei. Então era um pecado por ignorância. Então essa palavra chaga significa errar por ignorância. Mas como eu disse, mesmo quem errasse por ignorância era sujeito o quê? A condenação, a punição, tá? Aí vem lá em Levítico 4:2 fala assim: se alguém pecar, ratar, por ignorância, chagar, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. Ele não deixa de ser culpado porque ele pecou por ignorância, tá bom? A próxima palavra, a palavra Ravel. Ravel aqui. Ravel significa desviar do caminho. Desviar. Desviar do caminho. Então, o verbo hebraico significa desviar do caminho, praticar a injustiça, a perversidade. Tá? Isaías capítulo 59:3 diz assim: pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua perversidade. Então, é essa expressão que é usada. Vocês estão se desviando do caminho. A próxima palavra é a palavra racham. Racham. Essa palavra significa culpa de pecado. Culpa. Culpa de pecado. Quero relembrar. Quando os profetas eram levantados pelo Senhor e Deus lhes dava uma palavra, a palavra era de Deus. Deus é que dava a palavra e o profeta tinha a missão de reproduzir o conteúdo. E no conteúdo, essas palavras estavam inseridas na fala desses profetas no contexto hebraico. Ratá, né? Ravon, chaga, Ravel, Ashran, né? Significa culpa pelo pecado. E aí nós temos Isaías capítulo 69, verso 5, que diz assim: ó Deus, tu conheces a minha astúcia e as minhas culpas não te são ocultas. Ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor sabe onde é que eu errei. Então são termos hebraicos, tá? A outra expressão, a sexta, é a expressão pechá ou pachá. Pachá significa rebelar. Rebelar. Rebelião. Então, rebelião, rebelar. Lá em Isaías, lá em Reis, 1 Reis capítulo 12, verso 9, fala assim: temos Israel se rebelou contra a casa de Davi. Ou seja, Israel havia se rebelado. Então, a expressão que é usada é a expressão pechá.
O povo da aliança havia se rebelado contra Deus. E a última que a gente quer ver aqui é a expressão roá. Roá significa perversidade. Eu esqueci de pôr ali, tá? Roá, perversidade. E tem 3 palavras que são palavras sinônimas, são diferentes, mas com o mesmo sentido. A palavra rum, a palavra gabal e a palavra ratal, né? São palavras sinônimas, o seu significado é arrogância, soberba. Arrogância. Gente, o que a gente pode ver então? Que essas palavras Deus colocou na boca desses homens, dos profetas. Eles, quando se levantavam, eles usavam o mesmo conteúdo que Deus havia dado para condenar o pecado da nação. Você se lembra? Eles tinham a noção do decálogo, dos 10 mandamentos, da lei cerimonial. Eles faziam separação do que era parte cultural, do que era parte costume, para denunciar especificamente o pecado da nação. E aí os termos que nós temos aqui, que eram usados como uma referência aos pecados, eram esses. Gente, o que a gente pode começar a aprender quanto a isso? Acerca dos pecados sociais da nação de Israel. Que, como disse, havia uma grande infidelidade da nação de Israel em relação a Deus no período do profeta Jeremias. Um dos piores períodos. Jeremias pegou até um tempinho bom que foi antes da morte do rei Josias. Mas depois ele pegou um tempo muito difícil, onde ele era o único profeta que estava falando da parte de Deus, e todos os demais profetas falando absurdamente contrário ao que Deus dizia. Então, essas expressões aqui não estavam na boca dos profetas, né? Essas expressões, ratá, errar o alvo, avon, iniquidade, Xagá, errar por ignorância, Ravel, desviar do caminho, Achan, culpa do pecado, Pechá, rebelar-se, Roá, né, que dá a ideia de perversidade, Rum, Gabal, Ratal, soberba, arrogância. Essas palavras, irmãos, não estavam na boca dos profetas. Todos os outros profetas falavam tudo, menos isso aqui. Então, o que é mais confortável? Ouvir uma palavra que confronta vidas que estão errando o alvo, em iniquidade, que estão, ainda que pecando por ignorância, se desviando do caminho, sentindo culpa por conta do pecado, vidas que estão se rebelando contra Deus ou em estado de perversidade espiritual, gente vivendo na soberba por conta do dinheiro, do poder, da força. O que é mais fácil? Ouvir uma palavra, não, está tudo certo na sua vida, ou alguma coisa assim? E eu quero que você entenda que foi essa palavra que Deus colocou na boca do profeta Jeremias. Fala essas coisas. E aí, irmãos, por que ele tinha que falar isso? Por conta da infidelidade espiritual da nação, que era o grande problema do povo escolhido, né? Dentre as responsabilidades, Deus requeria a prática da justiça e da retidão entre os homens. Por exemplo, uma injustiça praticada contra um vizinho seria uma injustiça contra Deus. Eles tinham que condenar, está errado. Uma violação de um contrato de um jornaleiro, a expressão jornaleiro significa aquele que trabalha uma jornada, né? Também deveria ser condenado. Pecados sociais, descumprimento de promessas entre pessoas, né? Por exemplo, a questão do divórcio é uma quebra de promessa. Os profetas deveriam condenar. A gente tem isso lá nos profetas, lá em Oséias, né?
O povo estava abandonando, lá no livro de Malaquias, o povo estava se descasando assim, à torta e à direita, porque achava que agora enjoou de um marido ou de uma esposa, mas os homens naquele contexto dava carta de divórcio. Deus está dizendo, vocês estão quebrando a aliança. Descumprimento de promessa, apoiar um homem ímpio. Se alguém fez uma coisa errada e essa pessoa era um ímpio, aí um justo que apoiava um ímpio, ele estava sujeito também a receber uma palavra de condenação. Como muitos reis apoiavam falsos ensinos, ou sacerdotes que estavam apoiando decisões que na verdade não eram aquelas às quais Deus se agradava. Então, gente, com o desenvolvimento das instituições sociais e políticas, surgiu grandes problemas que agora Israel tinha que enfrentar. A prática da justiça entre os homens era o desejo de Deus para que todos pudessem exercê-la. E nesse caso, os profetas se levantaram para tão somente atacar a falta não simplesmente terem uma mensagem ética, mas uma mensagem que atacasse a todo o desvio que era relacionado à vontade e ao desejo de Deus, descrito no Decálogo, descrito na lei cerimonial. Os profetas, irmãos, condenaram pecados sociais porque era uma ofensa contra Deus. A justiça é justiça porque é o querer de Deus. Coisa certa é coisa certa. Quando tinha coisa errada, os profetas se levantavam. A justiça é a vontade de Deus porque se harmoniza com o caráter santo de Deus. Então, entendermos isso nos faz ter a consciência de quão compromissados aqueles profetas no Velho Testamento tinham que estar em relação à palavra de Deus. E se não estivessem compromissados, eles falariam palavras segundo o seu próprio pensamento. O pecado, portanto, irmãos, é a violação da justiça de Deus. E como violação, o pecado é igualmente a maldição do pecador. Por isso os profetas condenavam o pecado e propunham arrependimento. Os profetas tinham que falar disso aqui. Olha, vocês estão errando o alvo, vocês estão em iniquidade, vocês estão pecando, ainda que por ignorância, vocês estão se desviando do caminho, vocês estão se rebelando contra Deus. Eles tinham que falar isso aqui. E por fim, quando denunciavam o pecado, tal qual Êxodo capítulo 18, verso 30, eles tinham que falar de arrependimento. Fala assim: arrependei-vos, desviai-vos de todas as vossas rebeliões, para que a iniquidade não seja a vossa ruína. Provérbios capítulo 22, 8 diz assim: aquele que semeia a perversidade colherá a calamidade. Você se lembra que quando Jesus veio, ele cumpriu uma tríplice função. Aí para os irmãos aqui que estão comigo, aqui estão 6, 7 pessoas aqui. Quem se lembra da tríplice função de Jesus? Alguém lembra? Lembra aí? Eram 3. Jesus cumpriu uma tríplice função. Ele era profeta, ele era sacerdote e rei. É a tríplice função, o tríplice ofício de Cristo. E esse tríplice ofício de Cristo, ele compartilhou com quem? Com a igreja. Nós, como igreja, exercemos uma vocação o quê? Profética. Nós, como igreja, somos chamados a sermos sacerdotes reais. Nós, como igreja, somos súditos de um reino e que temos que pregar uma mensagem de um rei. Então, se você começar a fazer uma ligação aí, né, brincando com o Tico e o Teco, se Jesus Cristo delegou para nós essas questões que fazem parte daquilo que tinha a ver com a sua natureza, e ele deu uma missão para a igreja não pode se imiscuir ou se afastar daquilo que é essencial para que haja mudança do pecador. E para que haja mudança do pecador, tem que condenar o quê?
pecado e denunciar: olha, vocês estão vivendo assim. Então essa mensagem não é uma mensagem confortável. Jeremias não tinha uma mensagem confortável para aquele povo, mas eles queriam uma mensagem facinha, né? Uma mensagem tranquila, né? E aí, irmãos, quando uma pessoa rejeita, ok, mas quando uma nação rejeita a palavra do Senhor, você se lembra que nação de Israel, hoje no contexto atual, se a gente fosse pensar no número populacional do povo de Israel, Israel hoje não tem mais que 6,5 milhões de pessoas. Eu não tenho dados aqui de quantos judeus haviam naquele contexto, a despeito de estarem, digamos assim, o reino dividido, o reino do norte, né? Aí a gente tem Israel tendo como capital Samaria, o reino do sul, você tem Judá como capital Jerusalém. Eu não tenho dados aqui para falar quantos milhões de pessoas tinham lá. Mas imagina agora uma nação toda falando: Deus, nós não queremos ouvir a sua voz. E tinha uma única pessoa que se chamava Jeremias, designado de Deus, enviado de Deus, que falava assim: comunica àquele povo que eles precisam se arrepender. Só tinha uma. Ou quando Deus manda Jonas para a cidade de Nínive, a cidade era uma cidade impenitente, só tinha um profeta, só tinha um que tinha ligação com Deus e estava revoltado porque ele achava que Deus já tinha que matar aquele povo logo, consumir aquele povo logo. Ele estava revolto. Jonas estava revoltado, porque ele falou: Deus, o Senhor mata aquele povo logo, esse povo é ruim. E agora a gente tem Jeremias. Gente, Jeremias exerceu um ministério de 40 anos. 40 anos. Ele pregando e o povo dizendo o quê? Não queriam ouvir. Um profeta desse: Deus, eu quero desistir, porque eu vou fazer outra coisa, né? Mas ele pregou 40 anos falando isso aqui, denunciando pecado, falando essas coisas, e o povo: não, não, não. Aí, ajunta um, ajunta outro, para a gente já começar a encerrar. Então vem o pecado da coletividade. O Velho Testamento ensina que, igualmente, que o pecado da coletividade traz a ela maldição. Os profetas não acreditavam no provérbio que diz: a força determina o que é justo. Não acreditavam que o pequeno Israel seria engolido pelas nações. O povo de Israel fala assim: nós temos tantas vitórias, nós temos tanto triunfo, nós tivemos tantas conquistas, ninguém vai mexer com a gente, não. Soberba, né? Porque eles estavam dizendo: ninguém vai mexer com a gente, mas eles esqueciam que todas as vitórias que eles tinham era porque Deus estava o quê? À frente deles. Todas as vitórias que tiveram, Deus estava à frente. Davi, Golias, filisteus. O rei Josafá também. O Deus manda uma milícia de anjos para proteger aquele povo. Deus sempre protegendo e indo à frente. Mas agora eles falam: nós não queremos Deus, nós somos bons, e Deus só fica no teu lugar, porque a gente vai resolver o nosso problema. Ninguém vai mexer com a gente. 40 anos falou: Deus, o Senhor não precisa cuidar de nós, nós cuidamos da gente mesmo. Aí, uma pessoa, duas pessoas, uma nação toda fazendo isso, gente. Então, nos dias de Jeremias, eles não estavam acreditando que alguém poderia vir e acabar com eles. Então, nos dias de Jeremias, os profetas não acreditavam que o mero poder militar dos inimigos pudesse destruir o povo de Deus. Então, ao invés de falar essas palavras, denunciar o pecado, falar que a moral do povo estava baixa porque o pecado havia dominado, eles não estavam fazendo isso. O único que estava fazendo isso era Jeremias. Os ricos e poderosos cometiam pecados graves contra a sociedade. Subornavam juízes, praticavam a violência para encher os seus palácios de riquezas, usavam balanças enganosas, eram avarentos, aceitavam o pecado e aceleraram a deterioração e o declínio espiritual da nação. Qualquer semelhança é mera coincidência. Declínio lá,
Declínio? Aqui. Os profetas denunciaram vigorosamente as intrigas políticas. Outros profetas. Aí eu posso citar Elias, o profeta Elias, o profeta Ezequiel, Daniel, né, Amós, né, Malaquias, né, mas os profetas contemporâneos de Jeremias, todo mundo se calou, em conluio com aqueles que estavam em pecado. As facções políticas em Judá fizeram intriga com os reis da Babilônia e do Egito, desprezando e perseguindo o mensageiro do Senhor, o profeta Jeremias. Jeremias, então, gente, ele é uma voz solitária. Quem assistiu a live de sexta-feira, eu falando sobre Lamentações capítulo 5, Jeremias ali, ele está lamentando profundamente. Eu não sei se você sabe que o livro de Lamentações tem 5 capítulos. E ele é chamado pelos historiadores de Pentateuco da dor. Por que Pentateuco da dor? São 5 capítulos, Penta 5, né? E cada capítulo é uma poesia, mas em tom de lamento, talvez em tom menor, né, Neemias? As músicas em tom menor são mais de choro, de tristeza, tudo em tom menor, digamos assim. Mas as falas são de tristeza, porque ele é o único que queria ver a nação bem, ver o povo hebreu sarado, curado, restaurado, mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. O rei Zedequias, contra o conselho de Jeremias, porque chega um momento na história de Israel em que o rei Zedequias pergunta para Jeremias, porque ele estava anunciando: olha, rei, se a nação não se converter, vocês serão levados cativos, os caldeus vão vir e vão destruir. O rei Zedequias então chega e manda o seu servo Passur consultar Jeremias. Passur vai até Jeremias e pergunta para ele: o que vai acontecer comigo? E Jeremias fala: rei, o senhor vai morrer, o senhor vai ser destruído. E Passur não gosta disso, e bem como Zedequias não gostam da fala de Jeremias e vão contra Jeremias. Irmãos, o fato é que Jeremias era o profeta de Deus, e porque ele falou aquilo que Deus queria que fosse dito, ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi abandonado, foi maltratado e violentado. Mas o fato também é que Israel não ouviu as mensagens as quais eram importantes para que houvesse mudança na nação como um todo. E o declínio veio, declínio político, mas o declínio político veio porque antes do político teve um declínio espiritual. Não sei se também a atual realidade é mera semelhança. Veio declínio político, porque antes veio declínio espiritual da nação. Concluo. Deus ter levantado profetas foi um ato de compaixão, um ato de graça e misericórdia, para através deles proclamar a mensagem de salvação, denunciar o pecado, pregar arrependimento, guiar o povo de Deus, consolá-lo, fortalecê-lo diante de seus inimigos, renovar suas forças e esperança, relembrar o decálogo, relembra a lei, meditar na lei, direcioná-los quanto à lei cerimonial, santificá-los, capacitá-los, fazê-los lembrar dia a dia das suas promessas e da gloriosa esperança que Israel haveria de ter se confiasse no governo de Deus sobre eles. Porém, não confiaram. E é importante, irmãos, se houvesse confissão pessoal, e essa confissão pessoal impactasse a vida de outras pessoas, talvez mudasse a sorte da nação de Israel. E a gente lembra quando Israel foi derrotado por conta do pecado de Acã. Eles foram lutar contra o povo da cidade de Ai, perderam porque havia pecado oculto. E aí até que descobriu-se que o pecado estava concentrado numa família, numa pessoa que se chamava Acã. Lamentavelmente ele e toda a família foram apedrejados, mas o pecado foi removido
arraial e, consequentemente, posterior a isso, eles venceram os seus inimigos. Quando há uma confissão pessoal, isso impacta a vida de outros, isso pode mudar a vida de muita gente, mas quando não há, isso traz um grande prejuízo. A confissão nacional ou coletiva do pecado, ela também é uma necessidade. E nós temos na história, como citei aqui, de Jonas quando vai até Nínive, aquela cidade impenitente, pagã, perversa, o povo era ruim, era mau, mas quando Jonas pregou, ao invés do povo ficar mal, o povo se converteu. Deus mudou a sorte do povo. E Deus, naquele poder emanado mediante a palavra do profeta, não a emoção do profeta, a emoção do profeta queria: morra esse povo. Mas a palavra de Deus é: eu não tenho compromisso com a sua emoção, eu tenho compromisso com a minha palavra. Por isso que é graças a Deus quando Deus levanta a gente para a gente pregar, porque às vezes as nossas emoções não correspondem àquilo que a palavra de Deus diz, né? E nos ensina. Então a palavra é superior às nossas emoções. A emoção do profeta: morra o povo. A graça, a misericórdia de Deus: salva o povo. E aí Jonas prega, o povo se converte. E aí 120 mil pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda agora estão renovados, restaurados, arrependidos diante de Deus. Confissão nacional, mediante a pregação de uma pessoa. E toda a nação de Nínive se converteu. Irmãos, a ausência de confissão pessoal afeta a nação. Via de regra, o que aconteceu com Acã. A ausência de confissão nacional enfraquece o indivíduo. Porque se todo mundo está pecando, fazendo coisas absurdas e não buscando a Deus, influencia a massa, influencia o indivíduo. E nós temos muita facilidade de perder a nossa identidade quando a gente está em grupo social. Começa a se perceber o seguinte: se você está num grupo social e você fica meio camaleão, se você está num grupo de gente boa, você fica bonzinho. Se está num grupo de gente ruim, você fica ruim. Você fica perverso, você fica malicioso, boca suja. Comece a avaliar a sua personalidade. Porque a sua personalidade está dizendo o seguinte: você não tem maturidade, não tem caráter para dizer: eu sou assim, apesar desse grupo agir de forma diferente. Se você tem maturidade cristã, você vai estar entendendo que você é sal da terra e luz do mundo. Se onde está coisa ruim, você se associa a quem está fazendo coisa ruim, sabe o que vai acontecer? Você não tem personalidade para pensar e para dizer o contrário. Então, a massa pode influenciar o indivíduo. E naquele tempo, a massa, né, influenciou os sacerdotes, os profetas, os reis, menos o profeta Jeremias. Que nós sejamos audaciosos, corajosos como Jeremias. E que a gente entenda, irmãos, aqui, por que Jeremias ele tem esse compromisso? Porque ele tinha que denunciar tudo isso aqui que eu citei, palavras em hebraico, que ele tinha que falar com o povo. Gente, ó, vocês estão errando o alvo, vocês estão com rebeldia, vocês estão longe de Deus, vocês estão afastados, vocês estão com perversidade, vocês estão com malícia, vocês têm que se arrepender. Esse foi o ministério do profeta Jeremias. Amém? Nós vamos orar e a gente encerra. Eu sei que pode ter perguntas, mas só se você mandar pelo meu zap aí, eu te respondo caso alguém tenha algum tipo de pergunta depois dessa exposição. Tá bom? Vamos orar e assim a gente vai encerrar o nosso trabalho aqui nesta manhã. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo momento que temos de estudar a Tua Palavra. Os tempos são ruins, são difíceis. Tempo difícil de morte, de fome, de desemprego, de corrupção, de maldade, de crueldade, de violência. Ó Deus, não nos cale, não nos permita ficar calados diante de tudo isso, mas que tenhamos ousadia, intrepidez para denunciar o pecado de indivíduos, o pecado da cidade, o pecado da nação, o pecado da igreja. Ó Deus, e que o Senhor nos traga um grande arrependimento em vista disso tudo,
para que, ó Deus, nós possamos ter esperança de dias melhores. E ainda, ó Deus, que não haja fruto, ó Deus, que nós possamos confiar de que o Senhor vai cuidar de nós. E vai, ó Deus, nos capacitar para testemunhar e para viver a fé cristã, ainda que isso nos custe a própria vida. Assim oramos, agradecemos, pedindo a Deus que o Senhor traga iluminação ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém.